Continuando com os nossos favoritos, vamos agora falar dos favoritos de romance. Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras de romance favoritas de 2020. Foi um ano que eu li muito romance, foi bem difícil fazer essa lista aqui. E é muito engraçado, porque eu sempre acho que eu estou sendo muito repetitiva, já que a tendência é que eu tenha falado muito sobre os livros que eu li ao longo do ano e se tornaram favoritos, né? Mas, como é o momento dos favoritos, vamos falar sobre eles e eu quero começar falando sobre O Segredo da Livraria de Paris, que eu li no primeiro semestre e, gente, que leitura maravilhosa, assim. Eu amei o livro, é um romance que tem uma pegada histórica e o mais legal de tudo é que ele vai passar em dois tempos com uma diferença de 20 anos entre eles, sendo, né, um desses tempos um meio ali da Segunda Guerra Mundial e, assim, sério, eu amei a leitura. Nesse livro a gente vai conhecer uma protagonista que durante esse período pós-guerra, né, ela foi enviada para Londres para viver com uma prima dela e ela perdeu o completo contato com, né, a família dela, com o avô, com a mãe, enfim, com qualquer outra pessoa que não fosse essa prima. E ela não sabia de fato se essas pessoas estavam vivas porque ela não tinha realmente nenhum contato. 20 anos depois, ela acaba descobrindo que o avô dela é dono de uma livraria em Paris e ela decide se candidatar a uma vaga nessa livraria para se aproximar desse avô, né, e descobrir o que aconteceu com a família dela, descobrir por que ela foi enviada para Londres, enfim, né, por que tudo o que aconteceu. E quando ela chega lá, ela vai acabar descobrindo algumas coisas relacionadas à mãe dela e a gente vai ter essa trama narrada, né, pelo ponto de vista dela ali nos anos 60 em Paris, durante essa visita ao avô, em que ela vai descobrir, né, conhecer esse avô e tentar entender sobre esse passado dela. E a gente também vai conhecer aí a história de vida da mãe dela e de todas as circunstâncias que levaram até o nascimento e o abandono dela. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Ele é doloroso em muitas partes, tem muitas questões assim que batem bastante na cabeça da gente, mas a história no geral ela é muito incrível, tanto a história da mãe quanto a história da filha. Tem um romance em ambas as histórias, né? E a gente fica torcendo o tempo todo para que dê tudo certo. Ele é um livro que vai te levar realmente para essa estação de guerra e para essa estação pós-guerra e o quanto que essa guerra abalou as pessoas que estavam ali, que conviveram com ela. Foi uma leitura realmente muito incrível. Não é um livro longo, é um livro até bastante curto para a quantidade de coisas que acontecem, mas eu acho que a narrativa da autora é muito incrível e ela consegue delinear muito bem a trama durante a escrita, fazendo com que, mesmo sendo um livro curto, ele ainda assim seja um livro incrível, muito bem proveitoso e uma leitura que eu indico demais para vocês. Uma outra leitura que eu amei fazer este ano foi Eleanor Gray, da Brittany C. Cherry. Tinha até um certo tempo que eu não lia nada da Brittany, eu acho que a última coisa que eu li dela foi O Silêncio das Águas, e aí eu fui convidada pelo Grupo Editorial Record para fazer essa leitura e eu fiquei bem empolgada porque é uma autora que eu gosto muito, só que às vezes tem autores que a gente gosta bastante que caem um pouquinho no esquecimento. E assim, que incrível foi ter recebido essa proposta, foi ter feito essa leitura ainda mais especial porque eu fiz essa leitura em conjunto com vocês, então foi uma ação muito bacana. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Eleanor e do Gray. A Eleanor, ela é uma garota que nunca foi ali muito dos holofotes, sempre foi mais escondida, sempre preferiu um livro ao contato com qualquer pessoa. Oi, Eleanor, vem aqui, somos amigas. E aí, a família dela também sempre foi muito bem estruturada, ela é filha única, os pais super amorosos. E aí ela descobre, né, uma tragédia familiar, uma situação ali que coloca em risco toda essa áurea de felicidade que permeia a vida da Eleanor. E um dia, né, os pais dela obrigam ela a ir para uma festa, porque depois que essa descoberta ocorreu, ela tá muito para baixo, muito fechada. Tudo que ela queria era ficar em casa, ler o novo livro do Harry Potter que acabou de sair, mas ela vai e nessa festa ela vai se bater com o Gray. O Grayson, ele é um garoto popular no colégio, ele é ali do time dos riquinhos do colégio, que mora na classe alta da cidade.
e ele identifica ela ali lendo escondida, se aproxima para uma conversa e a partir de então surge uma amizade. Eles dois começam então a discutir sobre as coisas da vida, a se conhecerem melhor, a perceberem que tem mais em comum do que eles imaginavam, e durante aí essas descobertas eles vão, né, de certa forma se enredar num romance. Só que nem tudo são flores, e aí muitos anos passam, eles se separam, né, muitas coisas acontecem na vida de ambos, e durante aquele primeiro período foi o Gray que, né, ajudou a Eleanor a voltar à vida, que trouxe um sopro de esperança para ela. E quando ela reencontra ele, é ele que tá precisando disso. O garoto divertido e super brincalhão que ela conheceu foi embora, dando lugar a um cara com uma carranca absurda, que tá super afastado dos filhos, e aí ela entra em ação para fazer com que Grayson volte a ser o Gray que ela conheceu na adolescência. E assim, é muito bonito o livro. Eu gostei muito do desenvolvimento da história. A gente tem aí alguns personagens secundários que ganharam um livro também, que vai ser lançado em breve aqui no Brasil, e que assim, todo mundo falou maravilhas dessa história. Eu achei que deixaram algumas pontas soltas, tem algumas sobras ali, algumas arestas ainda para serem aparadas, mas no geral foi uma trama incrível, muito bem desenvolvida, e assim, como tudo da Brittany C. Cherry, te dá, né, uma aquecida no coração, tem um pouco de sensualidade, um quesinho de comédia, mas sempre são livros que te fazem refletir e que é muito difícil não entrar no hall de favoritos, então indico demais. Um outro que eu amei já vai mais pro lado do YA, do Young Adult, e foi uma leitura que eu tava esperando há muito tempo, que é o Amor e Sorte. É a continuação de Amor e Gelato, inclusive a gente tem aqui a protagonista, que é a melhor amiga da protagonista de Amor e Gelato. E enquanto no primeiro livro a gente foi, né, fazer uma viagem por Florença, na Itália, nesse daqui a gente vai para Dublin, na Irlanda. E o que acontece? Essa protagonista, ela viajou com toda a família para Dublin, e a ideia era que depois ela e o irmão favorito dela fossem para a Itália para visitar a Lina, que é a melhor amiga dela. Só que ela, antes de ir para essa viagem para a Irlanda com a família, sofreu uma situação no colégio que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente só vai descobrir, né, depois que a leitura vai acontecendo. E essa situação acabou colocando ela ali no embate com esse irmão favorito dela, e isso faz com que o clima na viagem seja completamente destruído. E o que ela não esperava, além de tudo, era que esse irmão tivesse montado outros planos para essa viagem. Ele queria que ela embarcasse sozinha para a Itália, porque ele iria junto com um amigo fazer ali uma road trip pela Irlanda. Só que ela fala, querido, não, aqui não vai ser assim. E ela acaba embarcando junto com esse irmão e esse amigo dele, que ele conhece online, né, para essa road trip pela Irlanda, e a gente vai junto com ela fazendo essa viagem enquanto esses dois irmãos vão tentando se acertar, e ela vai descobrindo aí, né, as maravilhas de gostar de uma pessoa e ser correspondida. Eu gostei muito desse também. Eu ainda prefiro Amor e Gelato, mas eu acho que são livros que vão para caminhos diferentes em suas formas de narrativa, e ambos são assim muito incríveis. Eu indico demais, tenho certeza que vocês vão amar. Uma outra leitura que eu fiz, acho que ainda no primeiro semestre desse ano, e que eu gostei muito, foi Despedaçados, da Vivian Lemus. Falei bastante pra vocês sobre esse livro aqui também. E nesse livro a gente vai conhecer uma protagonista que ela vem de um casamento muito doloroso, né? Ela sofreu bastante na mão de um ex-marido, e assim, visando novos ares, né? Ganhar novas experiências, viver novas vivências, ela aceita o convite de uma prima para se mudar dos Estados Unidos para Inglaterra e trabalhar numa livraria que a prima dela tem em Londres. Então ela tá tipo super empolgada, porque ela vai viver a vida pela primeira vez, já que ela ficou muito tempo, né, nesse relacionamento altamente abusivo. E aí, chegando lá, ela vai acabar conhecendo o Thomas, e o Thomas, ele é professor universitário e ele frequenta bastante essa livraria, e ele também tem um passado doloroso, né? Tem algumas situações que aconteceram com ele que fizeram com que ele criasse ali uma capa para se proteger. E eles dois, com suas dores, vão acabar ali entrando em um relacionamento, e a gente vai vendo esse casal, né, se desconstruindo e desconstruindo a barreira que eles criaram ao redor deles mesmos, com medo de sofrer, e como um auxilia o outro durante este processo. Eu gostei muito dessa parte do romance, tem muito daquela questão do cara, né, do charme britânico, e dele ser assim muito encantador, muito romântico, e ela, né, sentir essa falta, porque no relacionamento que ela teve, ela foi basicamente apenas abusada
passado. Então ela sente essa falta do romance, ela sente essa falta do amor. E assim, é muito bonito ver ela vivenciando isso. Eu gostei demais da leitura, eu indico muito. Se eu não me engano, tem além do e-book livro físico também, então dá uma olhadinha. Eu acho que as românticas de plantão vão se apaixonar por essa história. O quinto livro que eu tenho para indicar para vocês é uma duologia, na verdade, que é O Irlandês e o Casamento, da Tayana Alves. E inclusive a gente teve agora no Natal, né, um print aí, uma coisinha a mais, que também eu gostei bastante. Eu já li antes de ser lançado, nem sei se quando eu tô gravando esse vídeo foi lançado, eu acho que não, mas eu já li. E assim, a gente vai conhecer a história da Julie e do Robert. No primeiro livro, a gente vai ter, né, ela começando a trabalhar para ele como babá. E ela tentando entender o que aconteceu com a esposa dele. Ele tem 2 filhas, das quais ele não se aproxima muito por conta aí, né, de alguma situação que a gente vai descobrindo conforme a trama vai acontecendo. E a Julie, ela é uma brasileira negra que mora em Dublin, foi lá pra estudar e acabou gostando muito, decidiu ficar. E ela vai agora, né, tentar entrar em um relacionamento, sendo que ela tem ali alguns preceitos, algumas circunstâncias de vida que ela já viveu que fazem com que pra ela se relacionar com pessoas seja muito complicado, especialmente se relacionar com pessoas brancas. Então tem essa questão aí pra ela se desenvolver ao longo, né, do livro e enfim, pra ela entender. E eu gostei muito da forma de narrativa da autora. No segundo livro vai ter sobre a questão do casamento deles dois e assim, foi muito legal porque ela começa, né, a sequenciar os dramas e as situações dela e eu gostei bastante. E tem esse extra aí que já é um pouquinho mais relax, só pra gente se divertir com esse casal. Então assim, entrou no meu hall de favoritos, eu gostei demais da leitura. E pra finalizar, eu quero falar pra vocês do terceiro volume das Irmãs Shakespeare. Tem um vlog aqui no canal onde eu li os 4 livros da série das Irmãs Shakespeare, da Carrie Elkes. E este terceiro volume, pra mim, foi o meu favorito. Ele é a história da irmã mais velha, ela sempre quis ter tudo ali no comando dela, né? Sempre quis gerenciar todas as coisas. E ela, pela primeira vez, tá assim, perdendo um pouco do controle. Ela é uma workaholic, ela dá muito mais atenção ao trabalho do que à vida pessoal, só que no trabalho ela vai acabar conhecendo um cara que herdou um ducado. Isso a gente está no século XXI, a gente tá hoje. Esse cara, ele herdou um ducado de um pai que foi ausente e ele tá tentando brigar com o irmão ali, né, por esse ducado, porque o irmão acha que tem muito mais direitos do que ele, já que ele foi fruto aí de uma relação fora do casamento. E esses dois vão viver maravilhas neste castelo da Escócia e assim, é muito, muito, muito incrível. Eu gostei muito do livro. A série no geral é muito boa, mas eu acho que esse envolve muitas coisas, né? Envolve essa protagonista que nunca deu muita atenção pro amor, que tá descobrindo relacionamentos, que tá se dando uma chance de viver uma paixão pela primeira vez, ao mesmo tempo em que a gente tem um pouco mais de sensualidade, em que a gente tem esses personagens mais maduros, tem essa pegadinha histórica, né? No quesito da gente ter um duque nos tempos modernos. Então, assim, eu gostei muito da leitura, eu indico demais, tenho certeza que vocês vão amar. E essas são as minhas indicações, ou melhor, esses foram os meus romances favoritos de 2020. E, gente, foi realmente duro fazer aqui esta lista com apenas 6, né? Porque, na verdade, eu tenho muita coisa que eu li que eu gostei bastante, mas esses me marcaram muito ao longo da leitura, então por isso eu indiquei eles pra vocês. Aproveita e me conta aqui nos comentários quais foram os seus romances favoritos de 2020. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!